Vamos agora diretamente ao vivo para a Câmara dos Deputados, porque após a aprovação desse relatório, Aguinaldo Ribeiro, que é justamente o relator da reforma tributária da Câmara e o coordenador do grupo de trabalho que se aprofundou sobre a reforma tributária, Reginaldo Lopes, os deputados concedem uma entrevista coletiva a jornalistas. Vamos ouvir. Na construção de um fundo, primeiro é preciso explicar que o fundo nós não teremos o fundo existindo após a aprovação, né? No outro dia, você vai ter um tempo para que sejam aportados esses recursos. Então, nós vamos ter, depois que nós temos um caminho também de aprovação da emenda constitucional, que aprovando em julho aqui na Câmara vai para o Senado. Nós vamos ter a legislação infraconstitucional, as leis complementares. Vamos ter o período necessário, né, para a transição, e aí dentro desse período de transição é que se vai construir o aporte de recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional, levando em consideração, inclusive, o que o deputado Reginaldo falou, que é a questão da convalidação. Então, para isso, nós também teremos uma transição. Então, nós vamos calibrar isso tudo, por isso que nós vamos tratar com a Fazenda, com o ministro Haddad, o Bernardo Pires, que está aqui, para que a gente possa chegar no valor que se possa cumprir o papel do Fundo de Desenvolvimento Regional ao longo desse tempo. Ou seja, nós não vamos mudar isso do dia para a noite. Existe uma transição para que isso aconteça. Bom, você acompanhou um pedacinho dessa entrevista coletiva. Quem falou nesse momento, como você acompanhou e está falando ainda, é justamente o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados, Aguinaldo Ribeiro. A gente vai falar muito sobre isso ainda nesta edição do Jornal Jovem Pan, mas vamos agora para as análises dos nossos comentaristas. Fernando Capês conosco nesta terça-feira. Capês, quanto tempo, hein? Obrigada pela presença. Pois é. Uma ótima noite a você. E você já vai chegando num momento bastante complexo. Ao que parece, a reforma tributária começou a avançar na Câmara dos Deputados. Esse relatório preliminar, é bom enfatizar, foi apresentado nesta terça-feira. E o principal ponto para a gente enfatizar aqui é essa definição, que talvez vá permanecer até a votação em plenário, da criação do imposto dual, que é justamente a unificação desses 5 impostos em 2 partes. Impostos que serão administrados pelo governo federal, pela União, e os outros impostos que serão administrados por estados e municípios. Outra discussão importante que deve avançar e não deve ter mudanças é que esse imposto não será cumulativo e será cobrado no destino, diferentemente do que acontece hoje. Por esses pontos que já foram praticamente definidos, qual sua opinião em relação a esse relatório? Boa noite, Lívia. É um prazer estar de volta ao Jornal Jovem Pan. Estou dividindo agora o Jornal da Manhã com o Jornal aqui à noite. Nos abandonou. É um prazer muito grande. Olha, um grande prazer estar de volta. Olha, sem dúvida alguma, essa reforma tributária, eu ainda estou um pouco cético que ela vá caminhar com sucesso até o final, porque há muitas diferenças, interesses regionais. Mas é uma reforma importante, necessária. Ela traz como linha mestra uma simplificação de tributos. Em primeiro lugar, você pega o IPI, PIS e COFINS e transforma num tributo, Imposto de Valor Agregado Nacional. Depois, você pega o ICMS dos estados e ISS dos municípios, faz outro Imposto de Valor Agregado subnacional. Você passa a ter 2 tributos quando você tinha 5. E, ao mesmo tempo, isso inibe a guerra fiscal entre os estados, porque é no local em que é feita a transação que é cobrado o tributo. Me parece que, sob esse aspecto, é positivo, ainda que, por exemplo, o estado de São Paulo possa perder alguma coisa no início. A longo prazo, pela simplificação e desburocratização, será importante. Digo São Paulo porque é o estado, digamos, que sofre mais com a guerra fiscal e poderia se opor a essa reforma. Não, me parece que os deputados pensaram bastante em nível nacional e vejo com otimismo. Espero que ela avance sem ser muito retalhada daqui para frente. Parece boa essa reforma, porque ela está na linha da simplificação e desburocratização tributária. Dora Kramer também conosco nesta noite. Dora, bem-vinda mais uma vez, ótima noite a você. Eu vou enfatizar mais uma vez o que enfatizei há pouco. Estamos falando de um relatório preliminar, ou seja,
Pela quantidade de questões que ainda precisam ser aprofundadas, definidas, a Yasmin trouxe a informação para a gente agora há pouco, muito possivelmente ainda teremos mudanças. Agora, diante dessa realidade e diante de um momento delicado que Congresso e governo vivem, será que essa expectativa de votação da reforma na Câmara até julho, ou seja, antes do recesso, que é uma expectativa de Arthur Lira, será que isso vai se configurar? Boa noite, Lívia, boa noite, Capês, boa noite para todo mundo. Olha só, eu não diria nem que é uma expectativa otimista, é uma expectativa irrealista, porque como a gente viu aqui, o que tem de pontos, o que tem de implicações, agora é que o jogo vai começar, agora é que entram todos os interesses conflitantes. A despeito disso, nesses 30 anos que a reforma vem rolando, sai, vai, volta, é a primeira vez que eu vejo ela ter assim um indicativo de que realmente pode caminhar para bom termo. Agora, vai depender da arrumação política, que você traz esse ponto. Nesse momento, todo conflagrado, isso aí, para andar, além do acerto de texto, é preciso o acerto político. E vou te fazer uma aposta aqui, Lívia. Eu acho que exatamente como foi no arcabouço fiscal, sabe quem é que vai organizar esse meio de campo com a Câmara e com o Senado? Fernando Haddad, né? Haddad. É claro, mais uma vez, se não houver nenhuma mudança na articulação política, os dois ministros que estão comandando, nessa questão da reforma tributária, eles não devem ser as figuras centrais. Agora, a despeito de eu achar que é muito irrealismo se imaginar que vai estar votado até julho, antes do recesso, a gente tem um ano inteiro e o Senado vai querer discutir isso, discutir a fundo, não teve oportunidade de discutir nem as medidas provisórias das quais a gente vem falando, nem do arcabouço de maneira, profunda, mas é o seguinte, eu acho que se até o final do ano isso tiver votado, vai ser um grande ganho. O governo vai poder colocar esse ponto no seu capital ali de pontos positivos.